Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler um pouquinho, mas nós não vamos ficar só nesse bloco do texto. Mas lá vamos observar outros. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente considere essa passagem. Malaquias, capítulo 1, versículo de número 6. Amém? Todos acharam? Bom, o texto diz o seguinte: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando oferecem em sacrifício um animal cego, será que isto não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Amém? Pode se assentar. Quer pedir um irmão para trazer uma água aqui para mim, fazendo um favor? Por gentileza. Amém. Meus irmãos, eu já preguei nesse texto alguma vez, nessa igreja, talvez tenha um ano atrás, mais ou menos, ou vai fazer um ano. Mas a palavra de Deus, ela é fantástica, porque nós lemos o mesmo texto e encontramos coisas diferentes que vão trazendo na nossa mente e nosso coração coisas diferentes. Há 2 semanas atrás, obrigado, evangelista. Há 2 semanas atrás eu pensei nesse texto, já sabendo o dia que pregaria, e preparei essa mensagem já há um tempo, que já estava colocada no meu pensamento e coração. Esse texto, meus irmãos, é um texto necessário, é um livro necessário, assim como todos os livros da palavra de Deus, é óbvio. Porém, esse texto, ele tem uma repreensão um pouco mais severa da parte de Deus, e ela está direcionada, primeiramente, como nós vimos agora, aos sacerdotes, aqueles que lideram a casa de Deus, aqueles que prestam culto, aqueles que organizam o culto, e aqueles que fazem a expiação dos pecados do povo, mediante a esse culto que é estabelecido por Deus, lá na lei de Moisés, até o presente momento que o texto vai se referir. O assunto de hoje, então, meus irmãos, é o culto que agrada a Deus. Qual é o culto que agrada a Deus? Esse culto que agrada a Deus
aliás, esse tema deve trazer a nós uma reflexão muito importante. O culto que nós estamos prestando ao Senhor está sendo agradável a Ele? Essa é a pergunta. O culto que nós prestamos ao Senhor tem surtido os efeitos a qual um culto sincero a Deus deve surtir, que é a salvação de almas, que é compreensão da palavra, que é vida nova, que é arrependimento, que é mudança de vida, que é mudança de caráter, comportamento, uma mudança geral. E esse culto que nós estamos prestando está impactando de fato uma região, pois nós vamos saber que o livro do profeta Malaquias, ele está depois do cativeiro da Babilônia. Ou seja, o povo já havia retornado naquilo que é conhecido como o segundo êxodo. O culto já havia sido estabelecido quando voltaram com Zorobabel, depois com Esdras e depois com Neemias. Então estava reconstruído o templo. É claro que não é um templo semelhante à glória do templo de Salomão, a qual existira antes da Babilônia chegar e destruir tudo. Mas era um templo dedicado ao Senhor, e assim o culto que deveria ser praticado ali dentro é o mesmo culto estabelecido por Moisés, enquanto Moisés ainda estava no deserto. Como você sabe bem, naquele tabernáculo, que era móvel, acompanhava o povo, que representava a presença de Deus no meio do povo de Deus. Então o culto aqui ele já estava acontecendo, ou deveria estar acontecendo, de uma maneira natural, de uma maneira normal, mas não estava acontecendo dessa maneira como deveria. O povo haveria voltado do cativeiro da Babilônia, a qual durou 70 anos, o culto foi restabelecido, o povo se arrependeu de fato, e como já disse outra vez aqui, em outro texto pregado, isso foi responsável, esse cativeiro da Babilônia, foi responsável por neutralizar de fato, ou arrancar de vez, a ideia dos judeus adorarem outros deuses. Você pode ver que aqui no livro, se você fizer um panorama geral, você vai ver que não há uma acusação de adoração a outros deuses. Então esse cativeiro da Babilônia, ele acabou com essa ideia do judeu adorar outros deuses. Porém, aqui está uma advertência do profeta, Deus falando através da boca do profeta, em que eles não estavam adorando outros deuses, mas estavam fazendo casamentos mistos, com pessoas que adoravam a outros deuses, e para Deus isso é a mesma coisa. Pois então, meus irmãos, o cerne da questão aqui nesse livro é o culto, é a volta sincera do povo ao seu Deus. É um culto sincero, fala sobre a infidelidade conjugal, fala sobre eleição, consagração, fala sobre líderes, fala sobre divórcio, fala sobre a vinda de Cristo, fala sobre dízimos e ofertas. O livro fala sobre o que a gente chama de teodiceia, que é a ideia, por que prosperam os ímpios e os crentes não prosperam. O livro ele vai tratar de várias coisas, casamento misto, desânimo no culto, sacrifícios errados, fora daquilo que é estabelecido pela lei. Então o livro ele é uma repreensão a toda a liderança da casa de Deus, mas é também uma repreensão ao povo. E por quê? Porque a repreensão que Deus vai dando aos líderes no decorrer desse livro até o seu 3º capítulo, e depois promete a restauração no 4º capítulo, está dando a entender o seguinte, que se os líderes estão mal, o povo está mal. Se o povo está mal, é porque os líderes estão mal. Essa é a nuance do texto. Então, o texto ele vai percorrendo, como vocês já sabem bem, já leram esse livro, na ideia de um debate ou de um tribunal, em que Deus faz uma acusação, o povo replica, e Deus dá a tréplica, digamos assim. Então, o povo fala uma coisa, Deus fala uma coisa, o povo responde, Deus vai lá e dá o checkmate na questão. Então o texto está todo trabalhado nessa ideia de um tribunal. E ele está dividido em 7 nuances mais específicas que nós podemos ver. Primeiro, que é no capítulo 1, é o amor de Deus pelo seu povo.
No capítulo 2, a profanação do culto. No capítulo 2 ainda, adultério e recusa de Deus ao culto a qual eles estavam prestando. No capítulo de número 2 ainda, e do 3, do 1 ao 5, é o enfado de Deus a respeito desse culto. No capítulo 3, versículo 6 ao 12, eles estavam roubando a Deus nos dízimos e ofertas, e a maioria das pessoas conhece justamente por causa dessa passagem, esse livro. No capítulo 3 ainda, na sexta parte desse tribunal, eles estavam falando mal de Deus. Deus, e que então nós estamos falando mal do Senhor? O Senhor é muito desconfiado. Na sétima parte desse texto, Deus vai liberar a sua justiça, a sua redenção no capítulo 4. Então, eu quero começar essa mensagem com uma ilustração. Certa senhora um dia estava num culto, estava ouvindo o pastor falando, pegando pesado a respeito dos pecados das pessoas e os pecados dele. Coisa que um pastor devia fazer mesmo, ou todo pregador tem que fazer, repreender a respeito do pecado, repreender a nós mesmos e aos outros. E essa moça ficou muito furiosa, porque essa mulher era muito religiosa, e acreditava que aqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro, não poderiam pecar tanto, ou não deveriam pecar tanto, como o pastor estava acusando, quanto aqueles que estavam no mundo lá fora, que são ímpios. E muito indignada, ao fim do culto, essa mulher vai até o pastor e repreende o pastor. Pastor, você está sendo muito severo. Nós que somos crentes não somos igual a esses. Nós não pecamos dessa maneira. O senhor está sendo muito duro. E o pastor responde a ela: minha irmã, você está certa. Os pecados dos ímpios não são iguais aos pecados dos crentes. Você está certíssima. Sabe por quê, minha irmã? Porque os pecados dos crentes são muito piores do que os pecados dos ímpios. Os ímpios pecam não porque ele comete pecado. Você não peca porque comete pecado, você peca porque você é pecador. E se eles pecam lá fora e nós pecamos aqui dentro, então para nós é muito pior. Porque o pecado, ele envergonha o nome de Deus, ele envergonha a igreja de Deus, ele envergonha o Espírito Santo, e ele, como diz a palavra de Deus, faz separação minha e de Deus. Então, meus irmãos, primeiro, aí no versículo de número, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, nós devemos cultuar a Deus porque Ele nos ama. Olha aí o versículo 2 do capítulo 1. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam: como é que nos amaste? O Senhor respondeu: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. O que Deus está falando aqui? Deus está olhando lá para trás no Gênesis. Deus está dizendo o seguinte: olha só, Esaú, ele tinha o direito de primogenitura, ele era o herdeiro por excelência, ele devia ser o herdeiro, mas eu resolvi não dar a herança a ele, mas resolvi dar a Jacó. Mas a palavra vai dizer que esse Esaú era mais forte, mais valente, mais hábil e tudo mais, mas Jacó já era mais fraco ali, o mimadinho, né, como nós sabemos pela história, e Deus escolheu por bem o tal do Jacó, que era mais fraco. O que a palavra de Deus está nos ensinando é o seguinte: é que você é fraco e eu decidi escolher você. É que você não tem solução e eu decidi escolher você. E ainda assim, vocês não me amam. Deus está lembrando através dessa palavra a esse povo o seguinte: vocês foram feitos cativos na Babilônia, vocês foram escárnio para outras nações, vocês tiveram seus filhos castrados, as suas mulheres foram arrancadas das suas casas, esse cativeiro durou 70 anos, eu tirei vocês de lá com mão forte, coloquei vocês na terra que eu lhes prometi novamente, e vocês ainda dizem que eu não amo vocês. Como que o culto, meus irmãos, ele começa a virar um problema para Deus? Quando nós não amamos mais a Deus.
Quando nós não acreditamos mais que esse Deus nos ama. E qual é a prova disso? É quando as pessoas ficam enfadadas de vir para o culto. Vir para o culto é uma luta. Vir para o culto é uma lástima, é um canseira, é um problema. Eu prefiro ficar em casa, prefiro ficar deitado, prefiro ficar dormindo, prefiro ficar vendo futebol, prefiro ficar vendo televisão. O culto virou banal e esse é o sinal de que as pessoas não amam mais a Deus. Esse é o sinal que as pessoas não amam mais a Deus. Engraçado que lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, se não me engano, versículo 4, Jesus vai denunciar o pecado da igreja de Éfeso. E qual pecado era? Que vocês não amavam mais a Deus. Vocês perderam o primeiro amor. Quando as pessoas perdem o primeiro amor, quando as pessoas perdem o amor por Deus, eles se perguntam: como o Senhor me ama? Você já agradeceu pelas suas vistas? Você já agradeceu pelo seu respirar? Você já agradeceu pelos seus membros funcionarem direito? Você já agradeceu pelo seu sistema digestivo funcionar? Essa engenharia complexa que está dentro do seu corpo, que funciona de uma maneira que você não conhece? Você já agradeceu por isso? Você já agradeceu a íris dos seus olhos, que faz a diferenciação de cor? Como pode eu e você dizer que Deus não nos ama? O que Deus está trazendo a nós aqui, essa repreensão, é que quando o culto vai mal, é sinal de falta de amor. Mas olha ainda o versículo de número 13 e 14. 13 e 14, olha, melhor, 6 a 14. Segundo, nós devemos cultuar a Deus como Ele ordena. O que estava acontecendo nesse bloco de texto aqui? Vocês estão desonrando meu nome. Mas como vocês estão desonrando meu nome? Vocês estão levando pão imundo para a mesa do Senhor. E o que é o pão imundo? O pão imundo é o alimento. Porém mais, vocês estão pegando esses animaizinhos que são coxos, que são mancos, que são assim, assados, que são defeituosos, estão levando para serem sacrificados, e são crentes que eu estou me agradando disso daí. E Deus vai deixar uma afirmação para eles: experimentem dar isso ao governador de vocês, vamos ver se ele vai aprovar vocês. O que Deus está falando aqui? Meus irmãos, nós não podemos trazer migalha para Deus. O culto de hoje tem que ser o maior culto da sua vida. O culto de domingo tem que ser o melhor culto da sua vida. O outro culto tem que ser o melhor da sua vida. Sábado agora nós temos um culto de homem. Tem que ser o melhor culto da nossa vida. Não vale as sobras para Deus. Não vale as sobras. A mesa estava imunda, o sacrifício era qualquer. Uma outra coisa importante é que eles pegavam aquele animalzinho que estava lá no cantinho e olhavam assim: ah, meu Deus, mas eu só tenho esse animalzinho aqui, esse manquinho aqui, eu estou dando ele, não é o certo, mas é de coração. O que Deus está ensinando? É que não basta sinceridade no culto. Sinceridade não mata a vontade de Deus. O que Deus quer é que nós o adoremos em espírito e em verdade. É isso que Ele quer. A dança é sincera, o baterista é sincero, o que está lá na porta é sincero. Está cheio de gente sincera no inferno, meus irmãos. Está cheio, nas cadeias. Está cheio de gente sincera, que queria matar mesmo, que queria roubar mesmo, que queria abusar mesmo. Está cheio de gente assim na cadeia e no inferno. Sinceridade diante de Deus não basta, porque se a gente depender da nossa sinceridade, nós vamos dar as sobras para Deus. Nós vamos dar as sobras para Deus, porque nós não temos a capacidade de oferecer um sacrifício perfeito, a não ser que seja através do Espírito Santo de Deus. Mas ainda em terceiro, capítulo 2, do versículo 7 ao 9, eu preciso que você leia lá, é que o culto, meus irmãos, ele deve ser direcionado por gente capaz.
Olha comigo lá. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Nota isso. Devem. É devem. Não é talvez. Não é, olha, você até conhece alguma coisinha. Não, você deve guardar. Devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Note o que Deus está falando aí como repreensão aos pecados do sacerdote. Vocês têm o conhecimento, vocês devem reter esse conhecimento, mas vocês deturpam esse conhecimento. Meus irmãos, um dos maiores problemas das igrejas atuais é que os sacerdotes, aqueles que administram e ministram na casa do Senhor, negligenciam o conhecimento da palavra de Deus. Enquanto Deus vai dizer claramente, é que da nossa boca, nós que pregamos a palavra, nós que ensinamos a igreja, é da nossa boca que o povo tem que buscar instrução. E não pode vir instrução errada. Não pode vir instrução que está fora da Escritura. Não pode vir instrução que não seja a verdade absoluta de Deus. Nós não devemos negligenciar isso. Olha o que ele vai dizer no versículo 8. Mas vocês se desviaram no caminho por meio da sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Nota o que Deus vai dizer, que vocês se desviaram do caminho e fizeram o povo todo tropeçar. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte, é que o fato de eu me desviar dessa verdade aqui, é que faz com que a igreja do Senhor, o povo de Deus, seja envergonhado diante dos outros. Porque no contexto geral, no que a gente chama de contexto imediato, que é aquilo que a gente vai falar em volta da mensagem, em volta do que está acontecendo aqui no texto, é que tinham vários povos vizinhos em volta deles. E esses povos vizinhos cresciam, prosperavam, conseguiam as suas coisas, frutificavam, e eles iam ficando para trás porque se desviaram da instrução. E no versículo 9 diz, os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Foi Deus que fez indigno. Foi Deus. Foi uma ação direta. O que eu tenho que te lembrar, meus irmãos, hoje, é o seguinte, que o diabo, ele envergonha. O diabo, antes de destruir, ele envergonha demais, e você sabe bem disso. Mas lembre-se que quem envergonhou Saul foi o próprio Deus. Porque se Deus é o dono da igreja e ele quiser envergonhar por causa do nosso desvio, ele vai envergonhar sim. Você deve sair com isso daqui hoje na mente. Assim como eu li esse texto 1 milhão de vezes, é isso mesmo, é Deus mesmo que está fazendo o negócio pegar aqui. E por causa dessa vergonha, qual é o castigo deles? Olha aí o versículo 3 desse capítulo 3, aliás, capítulo 2, eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês os tercos dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. O que eles faziam aqui? Aí, no caso, não é o sacerdote, são os levitas, né? O levita pegava o bicho, desmembrava, matava o bicho, desmembrava ele, separava a gordura, separava as fezes, porque a lei de Moisés dizia que aquele que tocasse nas fezes dos animais que eram sacrificados ali, ele se tornaria impuro e deveria ficar do lado de fora do arraial, e você sabe bem disso aqui. Então a gente tem que tomar mais cuidado aí a chamar os irmãos de levita. Levita não é quem canta. Se você quer ser levita na igreja, você tem que varrer o chão, tem que lavar a igreja,
tem que auxiliar os idosos a subir a escada, você tem que pintar as paredes quando precisa, você tem que levar água para o pregador, você tem que olhar os banheiros, você tem que dar descarga no banheiro, você tem que fazer tudo isso. E o levita fazia todas essas coisas lá no templo de Deus, e quando ele tinha tempo, ele tocava. Então a pessoa faz meia dúzia de coisas na igreja, pronto, já é chamado de levita. Pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Então o que Deus promete a eles, por causa dessa vergonha, esse desvio, que é o castigo dos sacerdotes? Ele vai pegar esse excremento aí, é literalmente isso. Ele vai pegar esse excremento aí que está lá separado e vai passar na cara deles. Eles vão sair envergonhados com esse excremento. Então é Deus que proporciona o castigo para uma igreja, para um povo desviado. Nós nunca devemos esquecer isso. Nós estamos acostumados com uma pregação fofa, que vai dizer que a nossa vitória vai chegar a todo momento. Mas esquece que Deus é o Deus que repreende, e é o Deus que castiga o seu próprio povo, porque a palavra de Deus vai dizer que eu repreendo e exorto todos aqueles o quanto amo. Então, se Deus está nos repreendendo, é o sinal do amor deles para conosco, e Ele está dizendo, estou te dando uma segunda chance. Estou lhe dando uma segunda chance. Mas ainda em quarto lugar, capítulo 2 ainda, é que o culto ele deve ser uma expressão de uma vida santa, O que está acontecendo aí agora no capítulo 2, versículo 10? Não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Isso está confirmando o que eu falei no começo da mensagem. Mas olha o versículo 3, a outra coisa que vocês fazem. Cobram de lágrima um altar do Senhor, com choro, gemido, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. E vocês perguntam por quê? E qual a resposta de Deus? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira. O que Deus está falando aí? Vocês estão, além de fazer casamentos mistos com adoradores de outros deuses, vocês estão ainda assim cometendo o adultério. Deus foi testemunha na união de vocês, e vocês ainda assim estão traindo as mulheres que vocês fizeram aliança. E isso está nos ensinando o seguinte, é que a nossa vida, o nosso culto que é prestado aqui, deve ser o mesmo culto prestado lá fora. A vida santa que nós dizemos ter aqui, tem que ser a vida santa que nós temos lá fora. Porque o reflexo do culto que a gente presta aqui, é aquilo que a gente vai refletir lá fora. É isso que Deus está dizendo. Porque nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, nós precisamos ter uma vida irrepreensível diante dos homens. Tanto que Paulo vai falar isso a Timóteo, quando vai falar para escolher os obreiros, escolher homens irrepreensíveis, que não tem nada do que se dizer deles. Nós temos que ser irrepreensíveis diante de Deus. É isso que Deus está dizendo. Mas em quinto lugar, o culto deve ser uma total consagração a Deus. Capítulo 3, versículo 6 até o 12, ele vai dizer o seguinte. Versículo 7. Desde o dia dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Eu acho essas perguntas aqui muito engraçadas, gente. Ô povo sonso, cara. Eles estão agindo como se não tivesse feito nada, rapaz.
Que como, Senhor, nós devemos de voltar? Rapaz, vocês traem as mulheres de vocês levam pão imundo, vocês sacrificam animais imperfeitos, vocês ainda me fazem essa pergunta? Então vai ter outra pergunta aqui. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? O que Deus está dizendo aqui? É que o povo roubava, é que o povo roubava a Deus, não entregando a parte 10ª que era devida, como está descrito na lei. E os sacerdotes ainda também roubavam a Deus. E se as ofertas deviam ser entregues a esses homens, e esses homens pegavam parte, então estava todo mundo roubando a Deus, ou seja, estava todo mundo no mesmo barco. E aqui mais uma vez Deus está dando uma lição muito clara, de que a nossa posição aqui dentro, a nossa postura aqui dentro, quer dizer muita coisa lá fora, porque o nosso comportamento mal dentro da casa do Senhor vai influenciar as pessoas de fora. E é por isso que as pessoas lá fora dizem, não, você não deve dar dízimo, você não deve dar dinheiro, você não deve dar dinheiro para a igreja, você não tem que pagar isso, porque pastor é tudo ladrão. Sabe o que é o pior? É que Deus está dando razão aqui. Realmente, vocês são tudo ladrão. Vocês estão me roubando. O homem pode roubar a Deus? Entenda, meus irmãos, que isso aqui, Deus não está tratando de matéria de salvação. Deus está tratando de matéria de aliança. Nós temos uma aliança com Deus. E se nós não a cumprimos, nós estamos roubando a Ele. É isso que Ele está dizendo. Ele não está falando de, olha, dê o dízimo para você ser salvo, igual aquele camarada daquela igreja gigante aí que você conhece o nome, não vou falar. Que se você não dá dízimo é porque você não é salvo. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Não é isso. É que Deus está dizendo para nós o seguinte, não faça voto que você não pode cumprir. Então vocês estão me roubando. Mas como o homem pode roubar a Deus? E agora vem a repreensão. Versículo 9, com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e a nação toda. Vocês e a nação toda. Então Deus está falando, se vocês estão me roubando, o povo também está me roubando, vocês estão induzindo o povo a roubar. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo barco. Então ele vai dizer no versículo 10, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu, nem não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. E ele vai dizer o que vai acontecer, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos. Lá no livro do profeta Joel, ele vai falar que veio o gafanhoto migrador, o cortador, e foi roubando tudo, foi comendo tudo. Aquela terrível praga de gafanhotos, que logo mais lá no capítulo 2, Joel vai fazer uma figura com um exército inimigo, acabou com absolutamente todo o trabalho pecuário do povo de Deus. Tudo. Então são devoradores. Então Deus está falando de gafanhoto aqui, ele não está falando do demônio. E esse gafanhoto come tudo, devora tudo, então o plantio vai embora, o gado vai embora, tudo morre, nada fica de pé. E Deus repreenderá todas essas coisas. Uma das coisas que nós devemos fazer a respeito do culto e lembrar é que sim, dinheiro é um dos sinônimos do qual uma pessoa está convertida de fato. Porque quando nós retemos, isso é uma exortação para todos nós. Porque quando nós retemos aquilo que nós devemos entregar a Deus, as coisas começam a desmoronar na nossa vida e começam a desmoronar na nossa casa. Porém ainda, no capítulo 2, no versículo de número 17, olha o que Deus vai falar ainda a respeito do culto. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses
que ele se agrada, ou onde está o Deus da justiça. Aqui está a questão da teodiceia que eu mencionei no começo, é que os ímpios estão prosperando e os crentes estão ficando a ver navios, estão vivendo numa corda bamba. E isso se repete hoje ainda. Hoje ainda. Enquanto os ímpios lá fora vão prosperando, prosperando e prosperando, nós vamos ficando para trás nessa vida, mas esquecendo que nós não estamos prosperando pelo fato de nós não estarmos cumprindo uma aliança com Deus. Então, meus irmãos, em sexto, o culto, ele deve, em sexto lugar, o culto não pode cansar a Deus. Ainda no capítulo 12, eu não vou voltar lá. Os sacerdotes vão dizer assim a respeito do culto: que canseira, mas que canseira. Você já pensou um culto que está cansando a Deus, que não se cansa? Essa pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é o seguinte: o culto que nós estamos prestando a Deus, está cansando Deus? Uma coisa é o pastor estar pregando, ou outro irmão está pregando, e os membros ficarem lá batendo o pé, querendo ir embora, olhando para o relógio. Outra coisa é Deus fazendo assim, ó. Já pensou? Deus batendo a mão no relógio assim, ó. O pregador, vamos largar o microfone, hein? Está dando canseira em Deus. Nós devemos nos perguntar se o nosso culto não está cansando o Senhor. Talvez Ele não esteja se agradando do culto que a gente está dando a Ele. E eu não estou falando de pulo, rodopio, pirotecnia, não. Estou falando de sinceridade e espírito e em verdade. Que uma coisa completa a outra. Mas em sétimo lugar, o culto deve ser uma confiança em Deus, mesmo diante das provações. Capítulo 3, versículo 13. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes, também os que praticam mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor, para os que se lembram do seu nome. Eles serão minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que estava acontecendo aqui? É que, diante das dificuldades em que as pessoas estavam vivendo naquela época, eles olhavam para os ímpios e diziam que os ímpios iam bem, aqueles que faziam mal estavam se dando bem, e estavam dizendo ainda que aqueles que não confiavam no Senhor, oravam a Deus, e Deus os atendia ainda por cima. O que é isso? Está falando mal de Deus, para os outros. Está falando mal de Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, para aqueles que cometem maldades e dizemos assim, ó, Deus está com ele, Deus está se incomodando com isso, sim. Aqueles que roubam a nação, olha que homem abençoado por Deus, está rico, está prosperando, Deus está se incomodando, sim. Quando nós vemos uma igreja que prega um falso evangelho, que prega uma falsa conversão, que produz falsos crentes, e nós dizemos para eles assim, olha como Deus está abençoando essa igreja, Deus está irritado, sim. Deus está irritado, sim. Por quê? Porque o povo, isso é um sinal de que o povo perdeu a confiança no seu Deus. Ó, meus irmãos, eu sei que, e eu estou encerrando, é que muitas dúvidas pairam nas nossas cabeças todos os dias. Todos os dias. Será que Deus me ama? Será que Deus se esqueceu de mim? Talvez essa semana e a semana passada, você, algum momento pensou nisso, em alguma dificuldade em que você estava vivendo ou está vivendo ainda. Será que Deus me abandonou? Será que Deus abandonou a igreja?
Será que Deus não está mais olhando para o seu povo? Será que Deus não nos tem mais como uma propriedade particular? O que está acontecendo é que tudo está tão difícil, as pessoas à minha volta crescem, avançam, e nada muda para mim. Eu só vivo na luta, eu só vivo comendo pão que o diabo amassou, eu só vivo, como dizem por aí, vendendo almoço para comprar a janta. As roupas que eu uso são sempre as mesmas, está todo mundo achando que eu nem tomo banho mais. Eu não tenho nada novo, meu carro vive quebrado. Será que Deus se abandonou o seu povo? Capítulo 4, versículo 1. Responde a nossa pergunta. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. E aí Deus vai fazer justiça. Todos os soberbos e todos que praticam mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Então Deus fará sim justiça para o seu povo, para aqueles que o amam verdadeiramente. Mas o versículo 2 ainda vai dizer o seguinte: mas para vocês, e eu encerro por aqui, que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Nesse dia todo mundo vai virar pentecostal, né? Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo é que se nós nos voltarmos para Ele, nós amarmos a Ele verdadeiramente, nós cumprimos os seus princípios, Deus fará a justiça sim pelo seu povo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu quero terminar dizendo, meus irmãos, que Deus, assim como diz o profeta no versículo 5, eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. O terrível dia do Senhor chegará, e o juízo de Deus começará pela sua casa. Esse dia vai chegar. E se nós não amamos mais a Deus, se nós retemos o que é de Deus, se nós duvidamos da mão de Deus, Deus cobrará isso de nós no dia do juízo. Os crentes hoje, meus irmãos, infelizmente, vivem na ideia de que esse dia não vai chegar. A pregação sobre a volta de Jesus não é mais uma agenda na igreja. A pregação sobre o juízo de Deus não é mais uma agenda dos pregadores. A pregação sobre a justiça de Deus, ela é urgente, atual, e ela acontecerá, e ela começará por nós. Que em nome de Jesus nós possamos voltar a Deus de todo o coração, todos os dias, para que o sol da justiça brilhe sobre a nossa face, e para que a glória de Deus resplandeça no nosso rosto, assim como foi com Moisés. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Maravilha, né? Senhor poderoso, maravilhoso. Este livro, ele mostra muitas coisas para nós. Mostra a grandeza de Deus, que jamais pode ser mudada. A oferta que é oferecida ao Senhor não pode ser uma oferta defeituosa, não pode ser uma oferta vamos dizer, não pode ser de acordo com aquilo que o Senhor deseja, né? E Deus deixa claro neste livro, quando o povo retorna, Ele vai dizer, olha, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, né? Então, quem tem que fazer a diferença, eu imagino,
é o justo, é os fiéis a Deus. E ali Deus deixa claro que o povo observava, né, os seus vizinhos que cresciam, se preocupavam com aquilo, e ainda piorava mais ainda a situação, porque a atitude deles só piorava. Agora, uma coisa, meus queridos, nós temos que, vamos dizer, guardar em nosso coração. Deus, ele não castiga ninguém. Ah, mas é Deus que castiga. Não, Deus não castiga. Já está na lei, é a própria lei que entra em ação. Porque Deus, ele é justiça. Se pecou, automaticamente é punido, né? Então, a justiça de Deus é que permanece, ela vai prevalecer. Deus, ele é justo. Se nós somos justos com Ele, nós com certeza vamos colher aquilo que Ele tem de melhor. Se somos injustos, vamos colher, né, o que está na lei, o que está na palavra, porque aquilo que o homem planta, ele colhe. Amém? Então, que Deus te abençoe, uma palavra maravilhosa, que ela possa permanecer em nossos corações. Vamos orar a Deus, em nome de Jesus, lembrando mais uma vez que sábado nós temos um culto aqui, tá? Abençoado. Convide pessoas, tá? Ligue para aquele irmão, mande uma mensagem, aquele irmão que de repente você não tem visto ele aqui. Fala, olha, sábado tem um culto abençoado, tem uma palavra de Deus para a sua vida lá. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te agradecemos, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e glorioso nome, Pai. Deus, continue, meu Pai, conosco, nos dê, meu Pai, toda a direção, Pai, que nós precisamos, pois, meu Deus querido, eu creio que assim como a Tua palavra falou aos nossos corações nesta noite, Pai querido, eu creio que a mesma nos ensina, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aqui foi dito, meu Pai, que esta palavra, meu Deus, sim, é verdade, ela não tem, meu Pai querido, nada a ver com a salvação, porque a salvação é o preço de nosso Senhor Jesus, mas ela tem a ver, meu Pai, com o melhor que nós podemos ter aqui na face dessa terra, Pai. Assim, meu Deus, que esta palavra, ela possa mexer, meu Pai, com todas as nossas estruturas, para que possamos nos ajustar, Pai, com o Senhor e crescer, Pai, na face desta terra. Assim, meu Deus, eu oro nesta noite e abençoo, meu Pai, a vida dos teus filhos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Erga as tuas mãos, que a graça e o amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo aquele que espera a volta redentora de Cristo. Assim, amada igreja do Senhor diz, amém. Vá na paz e que o Senhor te abençoe.